Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter a segunda aula, né, sobre DNA. No caso, iremos falar da estrutura do DNA. Eu me chamo Jéssica, sejam todos muito bem-vindos. Então, nosso tema de hoje é estrutura do DNA, dando continuidade à aula anterior, tá? Então, antes de nós iniciarmos, né, sobre a estrutura do DNA, vamos falar um pouquinho dos autores, dos pesquisadores, né, que tiveram uma grande importância na descoberta de toda a estrutura do DNA como nós a conhecemos hoje. Então, o DNA foi isolado primeiramente lá no ano de 1800 e alguma coisa, e diversos estudos a partir daí foram feitos, mas foi em 1940 que houve muitas descobertas relevantes, né? Então, Chargaff, lá em 1940, ele, analisando fitas de DNA, ele percebeu que a quantidade de adenina era proporcional à quantidade de timina, enquanto que a de citosina era proporcional à quantidade de guanina. Isso foi importante porque mais para frente outros autores, né, como por exemplo Rosalind Franklin e Maurício Wilkins, lá em 1950, né, alguns anos depois, eles foram pesquisando e descobrindo que a estrutura do DNA ela era em formato helicoidal, né? E mais tarde, lá em 1953, Watson e Crick propuseram um modelo de dupla hélice. Então veja como tudo está muito conectado. Primeiro, Chargaff, lá no início, propunha a proporção de bases nitrogenadas semelhantes, né, de adenina e timina, e guanina e citosina. Isso levou mais tarde outros autores a descobrirem que o DNA era em formato de dupla hélice. Bom, esse slide aqui demonstra um pouco do que Chargaff ele descobriu, né? Então, por exemplo, ele percebeu o seguinte, que se ele tinha 30% de adenina, ele teria 30% de timina. Eram proporcionais esses valores. Quanto que restaria, então? Né, considerando que o total é 100%, restariam aí 40%. Se a proporção guanina e citosina, elas são iguais, sobrava aí 20% de guanina e 20% de citosina. Então, Chargaff, ele disse o seguinte, que a soma das purinas, quem são as purinas? Adenina e guanina, era igual à soma das pirimidinas, né? Que no caso é a timina, a citosina. Bom, Watson e Crick, eles tiveram um papel muito importante na descoberta da estrutura do DNA. Então, aqui nessa imagem, nós temos, né, a estrutura helicoidal do DNA, onde a gente percebe que ela é em formato de dupla hélice, né? Dupla hélice, por que uma hélice, né? Porque ela forma uma torção em torno de um eixo central, aqui como nós podemos ver, e essa torção, essa dupla hélice está relacionada com as ligações, né, de hidrogênio, por exemplo. Aqui nessa outra imagem a gente já vai ter um esqueleto mais detalhado, né, da dupla hélice de DNA, onde a gente vai ter aqui os nucleotídeos, né, fosfato, pentoses e bases nitrogenadas. E o que a gente pode perceber, o que foi que o Watson e Crick eles propuseram, né, que os esqueletos, esses esqueletos aqui externos, eles estavam voltados para o meio da água, né, então eles eram hidrofílicos. Enquanto que aqui no próximo slide a gente pode ver, né, que as bases nitrogenadas elas estavam voltadas para o meio hidrofóbico, né, onde não tem água ali, por exemplo. Então, como que se dá essa dupla hélice, né? Como que ela é formada? Como que essas bases elas pareiam? Elas vão parear de forma complementar, né?
A adenina, ela sempre vai parear com timina, e guanina, ela vai sempre parear com a citosina, que é o que a gente está vendo aqui. Esse pareamento das bases, né, é sempre feito, uma purina, ela sempre vai parear com uma pirimidina, que é o que a gente está vendo aqui na imagem. Esse pareamento é feito né, por meio de ligações chamadas pontes de hidrogênios. No caso, a adenina e timina, ela tem 2 pontes de hidrogênios, e guanina e citosina, ela já tem uma ligação mais estável por 3 pontes de hidrogênio. Esse pareamento, né, das bases, eles vão levar à formação, aqui na dupla hélice de DNA, uma fenda menor e uma fenda maior. Isso são observações, né, dos autores. E a orientação das fitas, ela é muito importante para a questão de síntese, tanto do DNA quanto também do RNA, que a gente vai ver depois, né, isso, mas elas têm uma polaridade. O DNA, ele tem uma polaridade, ele vai ter sempre uma extremidade 5' aqui na fita azul, e uma extremidade, a outra ponta lá 3', e que esses autores, eles descobriram o quê? Que essa polaridade da dupla hélice era antiparalela, ou seja, na extremidade 5' de uma fita, iria se ligar uma extremidade 3' da outra fita para formar a dupla hélice, né? Na ponta, a extremidade 5' estava ligada a 3 linhas. Então, em uma ponta 5' se liga a 3', na outra 3' se liga a ponta 5'. Elas são antiparalelas. E aqui só uma questão de curiosidade mesmo, né? Como eu disse, as pontes, as extremidades, esses esqueletos dorsais, digamos assim, que estão mais voltados para a água, são devidas ao que? As ligações, né, que os grupos hidroxilas da pentose, a gente tem aqui a imagem de um nucleotídeo, né, e são devido às interações desses grupos hidroxílios com a água, né, formando aí ligações de hidrogênio com a água. Por isso que eles estão voltados para o meio externo. Uma outra coisa também muito interessante sobre o DNA é que o DNA, a gente sabe que ele é uma molécula extremamente, né, grande, extremamente extensa, e que se ele não tivesse dobrado da forma correta, como ele é em si, ele não caberia lá dentro do núcleo, né? Então, esse dobramento do DNA, ele ocorre devido à ligação de proteínas histonas. E como que essas proteínas, né, elas estão ligadas, né, aos nucleotídeos? Elas se ligam justamente por conta da carga negativa que o grupo fosfato dos nucleotídeos possuem, né? Então, o fosfato, ele tem cargas negativas e ele vai se ligar a proteínas histonas, né? Essas proteínas histonas, elas são ricas em aminoácidos de lisina e de arginina, que são aminoácidos com cargas positivas. Essas cargas se atraem e as histonas, elas vão se ligar ali ao DNA, como nós estamos vendo aqui na imagem da direita. Bom, uma outra coisa muito interessante ainda é que a gente viu na aula anterior que uma das coisas que tornava o DNA estável era a presença, né, do hidrogênio no carbono 2 da pentose. Na verdade, a ausência do grupo hidroxil no carbono 2 da pentose leva a uma estabilidade do DNA. Além disso, a estabilidade das bases nitrogenadas no DNA, né, elas acontecem por conta que essas bases, elas estão guardadinhas no meio hidrofóbico, certo? Elas estão protegidas. Então, essas ligações hidrofóbicas das bases nitrogenadas fazem com que
excluem a água, né, daquele meio e impossibilita que possíveis grupos que se dissolvam na água, né, eles fossem desfeitos, por exemplo. Então, o armazenamento da informação genética é permitido por conta dessas ligações aí de hidrogênio que permite esse meio aí hidrofóbico armazenar essas bases nitrogenadas. Bom, lá em 1953, esses autores, né, Watson e Crick, já previram que o DNA ele era replicado de alguma forma. Então, eles ainda disseram, né, propuseram que o DNA ele era replicado por meio da separação da dupla fita e por meio da síntese de uma cadeia complementar a cada uma delas. Então, eles já naquela época descobriram isso, né? E a gente sabe que, de fato, o DNA ele precisa se desenovelar para que novos nucleotídeos eles sejam sintetizados, né? Ele está mostrando aqui nessa imagem, tem uma dupla fita de DNA, essa fita ela foi separada aqui e eu tenho a formação aqui em azul de uma nova fita, né? Então, o que a gente precisa saber aqui que a síntese do DNA ela é semiconservativa. Por quê? Porque eu vou ter sempre uma fita velha, certo? Que se abriu, digamos assim, nessa fita velha eu vou ter a síntese de novos nucleotídeos, né, a adição desses nucleotídeos nessa fita antiga, formando as fitas novas. Eu vou ter fitas simples e fitas novas também. Bom, eu coloquei aqui, a gente já falou bastante sobre o pareamento das bases, né? E eu coloquei aqui essa atividadezinha para vocês responderem, ver se vocês acertam. Então vamos lá? Vou dar 1 minuto aí para vocês e já eu volto. Pronto, pessoal, eu voltei e será que vocês acertaram? Vamos ver aqui. A resposta correta aqui é a letra B, porque timina ela vai sempre parear com adenina, adenina pareia com timina, citosina com guanina, adenina com timina, timina com adenina, citosina com guanina, adenina com timina, timina com adenina, adenina com timina e timina com adenina. Então, aí a gente já poderia, por exemplo, excluir a letra C, porque tem o uracil, e o uracil a gente só sabe que liga em fita de RNA. Bom, esse último slide está mostrando aqui a desnaturação do DNA, onde nós temos uma dupla fita de DNA e esse DNA ele se separou. A desnaturação é a separação das duplas fitas, né, em fitas isoladas. Então, esse processo ele acontece, por exemplo, em condições extremas, né, de pH e também de temperatura, né, temperaturas muito elevadas acabam quebrando aí essas pontes de hidrogênio que unem a dupla hélice, né? Então, regiões que são ricas, né, em citosina e guanina, por eles apresentarem uma ligação tripla de hidrogênio, são mais difíceis, né, de se separarem. Eles têm um ponto, digamos assim, de fusão maior, um ponto de separação maior, por conta que essas ligações elas permitem uma maior força ali de interação, sendo mais difíceis de serem separados. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Aqui eu já tenho as nossas referências, né? Por onde eu me baseei para poder estar fazendo essas aulas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha atendido a expectativa de vocês, que você tenha aprendido com isso. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que vocês curtam, para que assim eu possa me motivar a produzir mais vídeos como esse e assim o canal crescer, né? Então é isso. Um beijo e até a próxima.